Ô, Quesada, o Corinthians ontem empatou 1-1. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos inventar um negócio pegou um time desse. bom, pegou um time bom. O, time O do Bahia é um time melhor bom. resultado entre os times paulistas. Achou que foi esse? Claro, mas o Santos opa, perdeu. jogando com reserva contra um Bahia que está na Libertadores. Foi o Um melhor projeto resultado. de Fora de G6. casa. O Bahia tem um projeto de G6 nesse campeonato. Sim. Tá? Foi um baita de um resultado. Baita do resultado. Os corintianos estão reclamando aí do lance do gol do Romero. Um golaço, mas no início da jogada o senhor Thales Magno estava Estava impedido mesmo? Você achou que estava para... Eu vi uma imagem, não sei onde, eu estava... Bom, enfim, eu estava ligado em tudo, mas esses olhos aqui viram uma imagem que comprova que o jogador estava impedido, o Thales Magno. O Bahia já estava vencendo por 1-0, né? E aí depois o Hector, o espanhol, faria o gol de cabeça. Fez um gol depois de 2.433 dias. Ele perdeu um gol feito contra o Flamengo, lembra? Que aí eu xinguei todo mundo, lembra? E ele fez o gol e nem comemorou, já pegou a bola. Já pegou para tentar virar. No final, o Bahia quase faz 2-1 e ainda no final, o Corinthians teve a chance de virar o jogo. O Bidon preferiu o chute ao passe pro Eu gostei Romero. do jogo do Corinthians ontem. Eu não achei que o Corinthians jogou Eu mal, achei não. interessante do ponto de vista de ter atuado contra um time que jogou com os titulares. O Everton Ribeiro foi expulso, né, no segundo tempo por uma entrada lá no Thales. Mas assim, imaginando priorizar, esse time aí poderia de repente disputar a Sul-Americana e deixar para a Copa do Brasil, que são só 2 jogos, até a parada do Mundial e os 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o chamado time principal. Então dá para você organizar os dois. Porque, vamos concordar, o Carrillo não vai aguentar todas as partidas. O Carrillo ontem não jogou, ficou no banco. Não jogaram Hugo Souza, dos bons, né? Gustavo Henrique, Quem jogou Garro no e gol? Quem jogou no gol? O Donelli. Ah, o Donelli? O Donelli. O Hugo não jogou. O Donelli, claro. O Donelli jogou. O Mateuzinho não jogou. O Félix Torres, graças a Deus, não jogou. Ontem jogaram Kaká e Ramalho na zaga. Ramalho, O o João Pedro Choque entrou no lugar do Yuri. O ataque do Corinthians ontem tinha Yuri Alberto, Thales e Romero. Um bom ataque. Pra variar, o gol do bom Bahia ataque. foi uma falha de quem, né? Deixa pra lá. Kaká? Óbvio. Kaká e o Hugo Muerto, né? Que esqueceu de... Sim. Ontem foi uma jogada do Luciano Juba, né? Que ele vai cortando para... Ele vai fazendo um movimento... Facão. E aí ele faz o cruzamento pro Gilberto marcar o gol. Essa bola aérea corintiana realmente é um negócio Esse é o gol anulado. terrível. Esse é o gol que não valeu. Golaço, né? Que golaço. Chutaço do Romero. Mas no início da jogada, lá atrás, porque foi um contra-ataque. Eu não sei se vocês viram a imagem toda aí. Eu não vi desde o início, mas podem confiar na minha informação. Realmente... Estava impedido. E aí o gol, né? O gol do Hector Cruzamento do Hernandes. Bidon. O Bidon jogou uma boa partida ontem. Fez o seu golzinho, Quesada. Pronto. Tá bom, resultado bom. Eu acho um resultado muito bom. Eu acho também. E agora pega o Vasco, acho. tá? Sábado o Corinthians pega o Vasco em casa. Vai pegar Itaquera? Itaquera. 3-0. Olha. Eu vi o Vasco. Mas o Vasco ganhou do Santos, homem. Eu vi o jogo. Eu não vi o jogo do Corinthians porque eu acabou o jogo aí do Santos, eu fui fazer vídeo, todas essas coisas. Eu não vi o jogo do Corinthians. Mas do jeito que eu li e tal, e você tá dando relato aí, Quesada, jogou com um time alternativo contra o Bahia. O Bahia é aquilo que você tava falando aqui, tem ambição de G6 novamente, entendeu? Não é fácil jogar lá. Não é fácil. Casa cheia. Casa cheia, o Bahia tá bem arrumadinho. Sim. E a notícia boa pro Santista é que o Everton Ribeiro foi expulso. Sim. O próximo jogo do Santos é contra o Bahia. E ele é o cérebro desse time, gente. Ele é o cérebro desse time. Ele é o cara que dá o tom para essa equipe do Bahia. Boa notícia num jogo desse, fora de casa, a ressaca do título paulista, com um time absolutamente alternativo, o Corinthians consegue esse empate aí. Foi o melhor resultado dos paulistas, gente. Tranquilamente. Na abertura, que foram 5 jogos, 2 derrotas. 2 derrotas? Isso, Mirassol e Santos. E 3 empates. Até agora nenhum time São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E hoje tem o Bragantino, né? Em Braga City. O senhor Mani falou, engraçado, casadinho aí, né? O Bahia pega o Santos, o Corinthians pega o Vasco, né? Agora, quarta-feira, o Corinthians tem Sul-Americana, Flavinho, contra o Furacão argentino, o Huracan. É bom lembrar que na Sul-Americana, só o campeão do grupo, são 4 times no grupo, só o campeão se classifica. Se o Corinthians quiser melhorar um pouquinho, né, o nome dele aqui no métier sul-americano e quiser conquistar a Sul-Americana, tem que vencer esse jogo contra o Huracan.
Não dá para imaginar empatar, menos ainda perder, né? O Então jogo ele tem do que... Corinthians do meio da semana, onde que é? É Itaquera, 7 da Itaquera noite, também, contra tá. o Huracan. Então, precisa vencer esse jogo. Eu acho que os caras que não jogaram ontem voltam, né? Memphis, Hugo Souza. Eu não sei se para jogar a partida inteira o Memphis, no caso, e o Carrídio também, mas esses caras voltam para jogar na próxima Corinthians tem que quarta-feira. encarar a Sul-Americana como a Libertadores dele esse ano. Bom, título internacional, dá uma vaga para Libertadores. Esse E time vai do encarar, Corinthians... Quesada? Você acha? Olha, ano passado, o Corinthians jogou, lembra, né? Com time reserva. Primeira foi fase bem, toda, foi bem. Quando ele começou a levar a sério, aí ele foi eliminado eu acho pelo que, Racing, assim, né? O Corinthians tem que olhar para respeitar a Sul-Americana com o viés que ela tem que ter. Também acho. A Sul-Americana é uma competição hoje forte aqui na América do Sul e te dá a oportunidade de 2 taças, cara. Você ganhar a própria Sul-Americana, ganhar uma Recopa e, além de tudo, jogar a Libertadores no ano que vem. É um caminho muito mais curto. E se a gente olhar para os times que estão na Sul-Americana, mesmo com aqueles que possam descer da Libertadores, o Corinthians tem total condição de ser um favorito. Na Sul-Americana? Sim. O elenco do Corinthians não é ruim, pelo contrário. Se olha para o banco do Corinthians, ele não tem o quê? Opções de defesa. Ele tem o André Ramalho hoje como reserva. É um bom zagueiro. Não tem lateral direito. Os laterais não Ontem contam, o Léo são ruins. Maná... Não, o Léo Maná e o Hugo não existem. Não dá. Aí ele tem o Alex Santana, um bom reserva. O Bidon, bom reserva. O Thales, bom reserva. Romero, bom reserva. O Héctor é fraquíssimo, mas, enfim, Fez gol achou ontem. gol, tá? Mas é fraquíssimo. Fez gol, fraquíssimo. Coronado. E o Coronado, então. um ok. E o Maicon é mais do mesmo. Hoje ele se tornou um jogador mais do mesmo. Então o Corinthians tem um banco de reservas aceitável ao ponto dele ter o time titular que é muito forte para rodar todas as competições. Jogar bem o Brasileiro, jogar bem a Sul-Americana e a Copa do Brasil é o famoso, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver que priorizar, eu daria prioridade ao Campeonato Brasileiro, tá? Mesmo, está sendo contraditória, Quesada, mesmo entendendo que o caminho mais fácil para se alcançar títulos são 2 caminhos, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas eu levaria o Campeonato Brasileiro a sério. O Corinthians tem feito campeonatos brasileiros ruins nos últimos tempos. Sim. O Corinthians, você pega os últimos anos, ele mais fica próximo da zona do rebaixamento do que próximo da zona da Libertadores. Teve um ano aí que ele conseguiu aí com o Vitor Pereira, ok. Mas isso é um pouquinho fora da curva. Para um time que ganhou tanto com pontos corridos, acho que tem que começar a fazer um campeonato brasileiro mais decente. Mais e essas 12 primeiras rodadas, elas podem traçar muito bem o que a gente vai ter ao longo da competição. Joga agora os dois, 11, né? Agora joga 11. os dois, pô. Joga Agora, os com dois. 5 alterações, assim, Cani, vamos combinar? Dá para você manter um time competitivo claro em que todas dá. as competições. O Carrídio não precisa jogar os 90 minutos. O Memphis não precisa jogar os 90 minutos. Não precisa. Né? Você pode aí, né? Entra o Carrídio num jogo, fica no banco no outro. vamos lá. O Memphis fica num banco num jogo, entra no outro. Sai o Carrijo. Entra, sei lá, o Bidon. Bom jogador. Sai o Ranielli. Tem o Alex Santana. Sim. Aí você joga com o Martinez. Aí você joga com o Martinez. Aí, vamos lá. Sai o Hugo. Aliás, perdão. Sai o Garro, você tem Coronado ou O Romero? Coronado Romero. Aí você tira o Memphis, pode entrar o Romero também. Thales. Ou o Thales. Sai o Roberto, Dá. vai ter o Héctor. Vamos concordar, Então dá pra talvez fazer. o Corinthians precisa É do isso. quê? De um centroavante melhor que o Héctor e 2 laterais reservas ali, tá tudo certo. Acho que tá bom. Só, mas esse time do Corinthians, você acha que pode lutar pelo campeonato Eu brasileiro, acho. pelo título brasileiro? Pelo Eu título. acho. Aquilo que eu falei. Infelizmente, o futebol brasileiro pensa assim, entendeu? Se tá bem na Libertadores, esquece o brasileiro. Esquece o brasileiro. E aí que aparece a chance desses times serem campeões. Entendeu? Se o Flamengo, Internacional, decidirem focar só a Libertadores, vai sobrar espaço. Esse Palmeiras de hoje não amedronta ninguém. Não. Não amedronta ninguém. O Atlético Mineiro, que a gente vive falando, também não me parece ser um time confiável. Então, vai sobrar quem? Cruzeiro. Sei, Cruzeiro tá faltando alguma coisinha. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que esse ponto Porque aí... esse é um time, Sormani, o Corinthians, aí a gente volta pra história da torcida, que quando joga em casa e vai jogar os 19 jogos do Campeonato Brasileiro com 40 mil pessoas, pode ter certeza, ele tem sido muito forte em casa de novo. Não, mas ele tem sido forte desde em o casa... final do ano passado. Não, ele tem sido forte em casa porque o time melhorou.
Sim. Porque com time ruim, não tem torcedor na arquibancada que Mas, faça Surmani, o era time o ganhar. mesmo time do ano passado. Não, esse Não, no time... ano passado. O time do ano passado. Esse time do Corinthians foi mudado na janela da metade do ano. Sim. Tá? E aí aí chegaram os reforços. começou a ganhar. Aí o time começou a ganhar. No primeiro semestre, era o Itaquerão cheio, etc e tal, e não ganhava. E não ganhava. No segundo semestre, o time melhora, é reforçado, e a arquibancada começa a pulsar de novo. Não tem jeito. Torcida não ganha jogo. Ela não entra no campo. Ajudar? Ajuda. Né? Às vezes intimida o adversário e tal, babá. Mas tudo tem um limite. Se o time não for bom, não tem jeito. O Corinthians cansou agora, de perder Itaquera. Agora, com um time bom e a torcida. Aí sim. Esse time do Corinthians, a gente estava fazendo aqui um raio-x dele agora, é um time legal, é um elenco legal. É um elenco legal. Eu acho que dá para disputar aí o Campeonato Brasileiro para ser campeão. Eu acho. Não, o que o senhor está falando aí... A Sul-Americana, para mim, já é outro buraco. O Flavinho, o que o senhor está falando aí é o seguinte. Vocês sabem que eu sou o primeiro a falar, e sou o primeiro a falar mesmo, que aquele mantra que a Itaquera já era, né? Numa época já era. Não, é verdade. Você vê a campanha do Corinthians nos anos difíceis aí no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Corinthians foi horrível. ruim. Por isso é que ele sofreu. Porque vamos lá, se realmente o Corinthians conseguir fazer a lição de casa em 19 jogos, me ajuda aí, Facincani, 3 vezes 19, 57 pontos. Sim. Caramba, 57 pontos? Se ganhar todos os Com jogos mais em casa, 13 campeão. você é virtual campeão brasileiro. Tudo bem. Time que ganha todos os no ano jogos em casa passado é o campeão campeão. brasileiro foi 79, né? Quando o Palmeiras foi campeão foi 70. Mas assim, aí você ganha mais 15 pontos fora de casa, que é um número plausível. Ganhar 15 5 pontos fora vitórias. de casa, né? São 5 vitórias. O campeão é geralmente coroado com 24, 25 vitórias no campeonato. É isso. Então, você faz a conta. Ganhou Agora, 19 mais 5 fora. agora Claro que não uma vai, coisa- não vai ganhar os 19 jogos em casa, vamos Uma combinar, coisa né? tem que ser dita. Depois do que aconteceu na última quinta-feira, do ânimo, do título, e em especial de como aquele estádio pulsou, se a torcida do Corinthians conseguir repetir, e ela tem tudo para isso, tá? Aquela atuação, até aquela parte de jogar bomba, que aquilo ali para mim Eu tô perdeu. esperando você terminar. Porque isso aí... Gente, em qualquer lugar civilizado, o estádio do Corinthians estaria interditado hoje. Em qualquer lugar, no mundo civilizado, Sim. o estádio do Corinthians estaria interditado. E eu estou aguardando. Eu não sei se essa interdição vai valer só para o Paulista, se vale para a Copa do Brasil e para o Brasileiro, se vale para a Sul-Americana. Não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Porque a torcida do Corinthians apitou o jogo nos últimos 10 minutos. O Palmeiras não conseguiu jogar. O Palmeiras podia ter vencido o jogo, gente. Levar para os pênaltis. Uma bola para lá, na área, o cara vai lá e faz um gol. Não teve jogo. A torcida do Corinthians não deixou o jogo ter sequência. Bomba no gramado, sinalizador no gramado, um monte de coisa. Um monte. Gente, nós não podemos fechar os olhos para isso. Não podemos. Não podemos. O estádio do Corinthians tem que ser interditado. Não podemos passar o pano pelo que aconteceu lá. Porque é o Corinthians, porque é a torcida, porque e daí? Dane-se. O estádio do Corinthians tem que ser interditado. O Tribunal da Federação vai julgar no Campeonato Paulista do ano que vem. Os 5 primeiros jogos não terão público. Ótimo. É uma punição. O Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com isso. Ok. Mas a torcida do Corinthians que saiba se comportar na arquibancada, porque se ela fizer isso no Campeonato Brasileiro, vai prejudicar o time. Vai prejudicar o time. Enfim, até esse episódio da qual ela perdeu a razão, que era isso que eu queria falar, até esse episódio, ela estava dando uma aula de gestão de arquibancada. De como se comportar, de como pulsar, de como ser hostil, de como fazer pressão. Se ela levar tudo isso que fez de bom durante... Mas isso a gente sabe que faz, Facinca. A torcida do Palmeiras não, do Corinthians. Tem jogos que não. Do Corinthians? Corinthians faz. Tá louco, Facinca. Pelo amor de Deus. Enfim. Se tem uma coisa que o torcedor do Corinthians não faz, é deixar de Não, torcer. mas não foi como estava com o clima da final contra o Palmeiras. Era um outro ambiente. O clima, o Facinca, o clima da final contra o Palmeiras passou do ponto. No final, Passou do ponto. desde o primeiro minuto, para quem esteve em Itaquera, pergunta para quem esteve em Itaquera. Eu conversei com N pessoas que estiveram em Itaquera. Mas, o Facincani, eu vi... Estava diferente.
Eu vi pela televisão, eu não estive em Itaquera, mas o comportamento da torcida do Corinthians, pra mim, foi igual a de sempre. Não, a torcida do Corinthians não é assim de Ela torcer na é final. vibrante e tal. É, tal. lógico. Não, tá, mas estava um outro mas clima. final, né? Tava Final, diferente, derby, tava um sempre. negócio assustador. É, exato. Era o Palmeiras, você pega uma final. Você pega um Corinthians e Bragantino, vai ser um jeito. Você pega um Corinthians e Palmeiras, é outro. Isso é normal. Posso também. dar o meu relato? Sim, mas Pode, eu só deixa quero eu dizer dar o o seguinte, relato. eu que só queria tentar completar, Então de se eles completa, se tivessem continuar assim, com papapá. esse clima da final de quinta-feira para todos os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não perde em casa de ninguém.